Agora é a ordem do ataque. Ataque do complexo do foguetão. Ó. Isso é pra organizador de Copacabana. Deixa aqui, tá bom esse? Faltam 4 minutos, hein? Que é a ordem do foguetão. Tá. Isso aí tá enfiado direito, gente? Ai, meu Deus, eu vou ficar atrás de Rafael, porque ele é grande. O pelotão já se forma aqui. E aí eu fico perto da minha mãe? Aí Fica perto da mamãe. Quem devia parar aqui no meio desses daqui, vocês saem correndo. Tá vendo? O complexo do foguetão tá pronto já, ó. A queima de fogo já tá toda organizada. Atenção, já vem um.